sagrado feminino, ele é algo que vem sendo devolvido, vem sendo resgatado. E as nossas ancestrais, elas sabiam disso. Essa cura, esse resgate dessa conexão do feminino é algo essencial, é algo urgente. É a mulher que gera a vida, é a mulher que nutre. Ela nutre as relações, ela nutre a casa, ela nutre os filhos, ela nutre o marido. Ela é o ventre sagrado. É uma cura para as relações entre o feminino e o masculino. Quando esse poder ele é devolvido para a mulher, ela não precisa mais mostrar que ela é poderosa, porque ela é a mãe. Sabe essa coisa de eu mando, eu sou forte? Não, é uma força, gente, que é uma força de que cada um entra no seu papel. Porque a mulher, ela reconhece essa força do homem. E o homem reconhece a força da mulher. Que são forças diferentes. E cada um pode entrar no seu papel e ocupar o seu papel. É só assim que pode acontecer uma dança, sabe? Uma dança do masculino e do feminino. Quando a gente encontra a união dentro da gente, do feminino com o masculino. Eu vejo os filhos como grandes portais, pelo menos para mim eles foram. A minha filha veio para me trazer esse alinhamento com o feminino. Ela me mostrou isso. E o meu filho, Ravi, me fez olhar para o meu filho Luca e para o meu marido. Os meus filhos como portal, eles me fizeram olhar para essas duas relações, do masculino e do feminino, né? Então, assim, ter a experiência de ter tido os três, para mim eu vejo como assim um grande presente que me permitiu olhar para esse feminino e para esse masculino, né? Dentro da minha família e expandir isso para os meus pais, para os meus ancestrais. Me ajudaram muito a me alinhar comigo, né, com o meu propósito. Trabalhava numa área de publicidade. Me veio uma voz assim, se você morresse hoje, você sairia daqui com a missão cumprida? E aí eu olhei, né, falei assim, bom, né, que é isso? Mas eu olhei para o que eu estava fazendo e aí falei assim, não, eu ia ter que voltar. E daí eu já sabia que a minha vida ia mudar, que eu ia realmente precisar fazer o que eu vim fazer aqui. Na época eu pensava assim, nossa, mas como eu vou fazer isso? Né? Na época eu tinha 25 e já me achava assim, tipo, velha, né? Nossa, imagina, eu vou ter que fazer outra faculdade, o que eu vou fazer? E eu fui, né, protelando isso, até quando a vida virou e falou assim, não, você não tá entendendo, curva pra direita! E aí realmente foi uma mudança bem radical, foi quando eu recebi meu primeiro filho e depois que ele estava com quase 2 anos, foi a hora que eu comecei a pensar em retomar, mas eu já sabia que não era aquele caminho, mas eu não sabia o que fazer. Né? Foram chegando várias coisas a nível terapêutico, uma delas foi o Reiki, que para mim foi bem transformador, a yoga, e tudo isso foi abrindo novos espaços assim dentro de mim, mas ainda não sabia, não tinha claro o que eu iria fazer. E aí um dia, quando eu falei assim, bom, eu não sei o que eu vou fazer, e tipo, entreguei, me veio, né, do espaço, de tudo que eu ia ter que fazer, o passo a passo do que eu ia ter que fazer. Tava eu e uma prima minha e eu fui escrevendo, desenhando, e aí eu fechei aquele caderno, parti só para o primeiro passo e esqueci esse caderno. E depois de, sei lá, 3, 4 anos, quando eu abri esse caderno, tinha acontecido exatamente o que estava escrito ali, sabe? Foi muito incrível. E eu já estava nessa época com o espaço montado. E aí foi quando eu fiquei grávida, né, depois de 9 anos, da minha filha. E para mim foi um dos alinhamentos mais fortes, assim, de ficar grávida de uma menina. Era como se eu estivesse me gestando de novo, porque foi quando eu me alinhei com o meu feminino,
quando eu me conectei com a força do meu feminino, né? Ela veio de um parto natural, domiciliar, parto com uma parteira, uma índia, né? E no parto dela eu achei que eu não fosse conseguir, eu já estava assim com dilatação total. Quando eu virei e falei assim, não gente, vamos pro hospital porque eu não vou conseguir. E aí eu dei uma cochilada assim, parece que a gente vai para um outro lugar onde a gente, isso eu falo a gente porque eu acompanho o parto, né? E eu vejo que isso acontece muito com as mulheres, é um desligamento que acontece e quando você volta pronta assim. E isso aconteceu nos meus 2 últimos partos. Nesse parto dela, assim, tipo, quando eu tava nesse espaço de relaxamento, veio uma voz e falou assim, olha, você vai conseguir, inclusive, você vai trabalhar com as medicinas naturais, você vai trabalhar com as ervas. E eu falei assim, nossa, porque ainda esse universo era algo muito distante para mim. Enfim, eu ouvi isso e aí simplesmente eu adormeci, né? E quando eu adormeci e voltei, eu ouvi uma voz, está na hora, é agora, né? É como se naquele momento assim eu me abrisse, né? E aí é como se eu tivesse dizendo para cada célula minha assim, eu consigo, sabe? E é um empoderamento muito forte, assim, é algo realmente assim muito especial, né? E aí foi, né, depois de 5 anos, né, eu fiquei grávida do Ravi e foi outro presente, assim. Ficar grávida de meninos, para mim, é algo muito forte. Eles trazem muito essa questão da força, sabe? Depois de um parto domiciliar, você espera outro domiciliar ainda mais perfeito, mais lindo. E o Ravi, ele me veio para me mostrar a humanidade, que é ser humano, sabe? Ser humano, ele vai além da gente idealizar. E ele me trouxe para o real. E a beleza de viver esse real. O Ravi, ele me ensinou a ser mãe. Não que os outros não me ensinaram, todos me ensinaram, mas é como se eu pudesse olhar assim hoje para os 3 de forma igual, sabe, percebendo assim a beleza que cada um trouxe de diferente forma. E ser humano é isso, é aceitar e perceber a beleza das coisas que não são assim como a gente gostaria que fosse. Tudo é espelho do que está dentro. Então, assim, se você está vivendo de forma harmônica fora, é porque aqui dentro está harmônico. Se isso não está harmônico fora, dentro também provavelmente não deve estar. E aonde que começa esse masculino e esse feminino? Qual é o primeiro modelo que a gente tem de masculino e feminino? Pai e mãe. Pai e mãe. Então, assim, e às vezes a gente olha, a gente fala assim, não, mas tá perfeita a minha relação com o pai e a mãe. Mas será que tá? Será mesmo que tá? Eu faço esse convite, né, pra gente olhar como que tá esse masculino e esse feminino dentro de você. Como que tá a sua vida profissional? Como que tá? Você tá alinhado com o seu propósito? Você vive de forma abundante? Como que anda a sua prosperidade? Você é uma pessoa próspera? Você é uma pessoa realizada? Porque tudo isso tem a ver com esse alinhamento. Se você quer viver de forma plena, você precisa se alinhar internamente. Não tem outro caminho. Não tem. E prosperidade é dinheiro, claro que é dinheiro. A gente fala de dinheiro, mas não é só dinheiro. Sabe, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e não é próspero, não se sente próspero, não vive de forma próspera, de forma abundante, porque aqui dentro ainda está faltando. E tem muita gente que não ganha dinheiro, porque também está faltando esse alinhamento. Então, quando você se alinha internamente, consequentemente você vai viver de forma
abundante nos relacionamentos, sabe? Na profissão. Isso é uma consequência. Então, meu convite é esse. É para que a gente possa olhar como que tá isso dentro da gente, como que tá esse masculino e esse feminino dentro de cada um. E a partir daí as consequências virão, né? É natural.